Oi, meu povo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Me vendo? Estamos. Tô ouvindo. Show de Estamos Também. bola, show de bola. Vamos só aguardar mais o pessoal entrar. A Andréia já chegou. Mais gente chegando. Cleisiane. Elisandra também já tá aí. a professora. Ouvindo bem direitinho. Jane, ok, Jane, eu entendi que você tá com problema no celular. Sem problemas, viu? Eu escuto, eu vejo pelo chat que você digita. Josi, Boa tarde, Josenilda. professora. Oi, boa tarde, Nilma. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Ok. Larissa também já tá aí. Ok, professora, estou aqui. Vitória Brito também já está aí. Como é que vocês estão, gente? Tudo em paz por aí? Graças a Deus, com Graças a saúde. Deus. Graças a Graças a Deus Deus, está tudo né? bem. A gente só tem a agradecer numa situação dessa com tanta gente, né? Mal e a É gente verdade. vive bem. Graças a Deus. Chegou Simone e chegou Rosineide. Ok, meu povo. Beleza. Gente, então, boa tarde para todas. A gente fez na semana passada, né? Vocês viram como funciona. Deu tudo certo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rosineide. Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo direitinho? Estou. Josmilza também tá aí, entrou agora, tá me escutando direitinho? Deu um ok aí, ou você digita ou você fala, certo? Gente, então Tá vocês. certo. Semana passada a gente trabalhou, né? Já por aqui, por causa da situação em que nós estamos aí com o nosso decreto. E aí, essa semana vai ser da mesma forma, certo? Então a gente vai, eu vou dizer para vocês os capítulos direitinho, vocês vão abrir aí o livro de vocês, vão acompanhando, a gente vai tirando dúvidas, vocês vão falando, tá? Procuro fazer uma aula bem dinâmica para não ficar tão cansativo, porque eu sei que online é mais cansativo do que o normal, né? A gente fica, principalmente quem vê pelo celular, que fica segurando o celular, acha ruim, realmente não é legal. Então a gente vai procurar fluir o mais tranquilo possível, né? Quero relembrar aqui que foi que a gente viu semana passada, meu povo. Quem lembra aí qual foi nossa aula da semana passada? Uma aula bem importante, né? Uma das aulas Os mais primeiros importantes. socorros e os vitais. Isso, semana Tratamento só passada. de respiração, Exatamente. temperatura. Então, semana passada nós vimos aí a introdução do que seriam os primeiros socorros. A gente vai utilizar ainda aqueles conceitos nas nossas próximas aulas, tá? Porém, essa semana a gente vai dar uma pausazinha nessa parte de primeiros socorros e nós vamos ver a questão de feridas, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula bem bacana sobre assaduras, feridas, curativos, ostomias. Muita informação nova, muita coisa boa. Oi, boa tarde, Edna. Tá me ouvindo? Edna entrou aí, qualquer coisa você fala, se Boa precisar tirar alguma dúvida. tarde. Boa Eu também tarde, entrei, viu, querida. Quem foi professora? que entrou aí Lenilda. também? Lenilda. Lenilda, ok, Lenilda. Show de bola, beleza. Então, gente, vou projetar meu slide, só relembrando, semana passada nós vimos um pouquinho sobre a introdução aos primeiros socorros, né? Um assunto bem importante. A gente fez a definição do que seria um primeiro socorro, depois a gente trabalhou aí quais são aí os mandamentos, o que é que uma pessoa quando vai prestar um socorro precisa, daquela questão da liderança, da agilidade, né? De se comportar realmente de maneira mais tranquila possível. E a importância da gente lembrar que sempre que nós estamos diante de uma situação de socorro, né, que eu preciso de um primeiro socorro, eu tenho que lembrar de acionar os serviços de urgências, que são esses serviços que vão me ajudar na prestação desse socorro. Então, muitas vezes a gente
quer ajudar, sabe como ajudar, sabe fazer uma massagem cardíaca, sabe realizar isso, sabe fazer aquilo, sabe verificar se o paciente está desmaiado ou não, mas não chama o socorro. E aí é a partir da chegada desse serviço que a gente vai conseguir dar andamento. Então, lembrem, antes de qualquer coisa, liga para a emergência, liga para o socorro, né? E a gente vai conversar mais sobre primeiros socorros durante o curso e nesse módulo, próxima aula, a gente já tem alguma coisa sobre primeiro socorro novamente, né? Mas aí eu queria relembrar também os sinais vitais. Então, nós conhecemos aí os nossos sinais vitais. Quais são os sinais vitais que nós temos? Gente, nós temos aí temperatura, pulso, pressão e respiração, certo? Então, são esses 4 sinais vitais. Lembrando que cada um deles tem sua maneira correta de ser aferida, né? Então, a temperatura, a gente vai utilizar ali o termômetro. Eu conversei com vocês que hoje a gente não utiliza mais aquele termômetro de antigamente, né? O manual, por causa da contaminação com o mercúrio que pode acontecer. Mas ele pode sim ser utilizado se você ainda tem em casa, não quer se desfazer. Mas lembrando que os digitais, eles são mais indicados hoje. E aí é simples, né? Higieniza lá o termômetro, coloca lá na axila do paciente, espera aí ele apitar. Se for aquele antigo, a gente vai precisar ainda passar aí uns 5 minutinhos, de 3 a 5 minutos, para poder ler ele, né? Porque aquele antigo ele não apita, sem ser o digital. E aí, gente, é simples, né? Vai dar uma medida em graus Celsius, a gente lembra aí da temperatura, a gente considera febre, né? A partir só de 37 ponto, quem lembra? Alguém lembra? 8. Isso, 37,8, né? Até 37,7 a gente ainda considera uma fase febril, né? Então, o paciente ele está febril. Então, de 37,2 a 37,7, eu posso dizer que esse paciente ele está febril, tá? É um estado aí antes de chegar realmente a uma febre. E aí é um estado que eu posso fazer um banho, uma compressa, né? Para ajudar a baixar essa temperatura sem precisar dar necessariamente a medicação direto. Às vezes, quando a gente faz a medicação diretamente, lembrar que medicação também é um tipo de droga, a gente pode intoxicar o paciente, principalmente criança, idoso, que já toma, às vezes, muitas medicações, a gente acrescentar uma pode ser um pouco maléfico. Então, eu posso tentar essas outras medidas, caso isso não aconteça, não baixe a temperatura, aí eu entro com um antitérmico, né? O dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, só lembrar da questão das alergias, alguns pacientes são alérgicos a algumas dessas medicações, então a gente tem que estar atento. Boa tarde, Evanúzia. Eu já comecei aqui só revisando o que a gente viu semana passada, tá bom? E aí já eu abro o livro junto com vocês pra gente iniciar. Então, temperatura vimos, depois a gente viu pressão arterial, né? Acho que foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. Vimos aí que a pressão arterial, ela existe uma faixa de normalidade, né? 12/8 é aquela média geral que a gente encontra. Mas nem sempre o 12/8 vai ser a pressão de todo mundo. Tem pessoas que naturalmente têm uma pressão um pouquinho mais baixa. Isso não significa doença, né? A gente viu que realmente, para a gente considerar hipertensão, né? A gente já considera quando essa pressão ela tá acima de 14/8. Olá, boa tarde, tudo bem, querida? Tudo bem. Boa tarde, professora. É a Ana Paula que entrou, não foi? Foi a Ana Paula que entrou agora? Josineide. Josineide, eu vi que você entrou, mas entrou outra pessoa também. Não, entrei não. É eu, Simone. Tô dando boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Ok, Josineide? Josineide Galdino. Boa tarde, Simone. Eu já tinha lhe visto aí, viu? Fazia tempo que eu já tinha lhe visto. Então, gente, só lembrar aí de uma faixa de normalidade que a gente tem da pressão, né? Não é uma pressão única. A gente lembra aí que eu posso ter essas variações da pressão. A pressão ela pode oscilar ali entre 9/6 até 13/8 e não ser doença, né? Tem pessoas que naturalmente têm 10/6, 10/7, 10/8. Isso é uma faixa de normalidade. Porém, a gente sabe que se estiver elevado acima de 13/8, né? 14, 15, 16 por alguma coisa, a gente já considera pressão alta, certo? Então, essas foram aí as conversas que a gente teve sobre hipertensão e pressão. A gente já tinha falado sobre hipertensão antes, mas lembrando que nós vamos ter nossa prática, se Deus quiser, se der certo, né? Se o decreto ele não for prorrogado, próxima semana nós estaremos de maneira presencial na escola, tá? Isso vai depender das liberações, obviamente, então eu peço que vocês fiquem atentas aos avisos da escola, os avisos oficiais, né? A gente vai informar vocês
até a sexta-feira, como é que vai funcionar, mas vocês também vão acompanhando os noticiários. Se a gente tiver essa liberação já, próxima semana eu já quero fazer uma prática de sinais vitais com vocês pra gente fazer a aferição de temperatura, de pulso e principalmente de pressão arterial, certo? E aí depois a gente viu o pulso, né? Passei a atividade para casa para vocês aí tentarem palpar o pulso de alguém em casa. Eu tô aqui palpando o meu, na aula vocês palparam o de vocês. E a gente viu que eu conto por 1 minuto e vejo o valor, né? O pulso, gente, em 1 minuto, os batimentos em 1 minuto tem que estar entre 60 e 100. Essa é uma faixa de normalidade, foi o que a gente viu semana passada. Então pode dar 70, 78, 90, 82, 87, desde que esteja neste intervalo. Isso para um adulto, né? Lembrando que criança sempre tem aí os batimentos um pouquinho mais acelerados. Lembram disso, gente? Ok? Ok. De 80 a 120 crianças. Isso, exatamente. E bebê pode chegar até 160, né? Bem acelerado. E O aí bebê a gente... vai até 160. Isso. E nós vimos a respiração também, né? A respiração também é algo que a gente conta por 1 minuto, mas a gente não vai sentir a respiração, a gente vai ver a respiração, né? Então a gente vai ver a elevação do tórax. Ou eu conto quando ela sobe ou quando desce. Eu vou contar o ciclo respiratório, né? E aí ela pode também ter uma taxa de variação que é bem menor do que a quantidade de vezes que nosso coração bate por minuto. A gente respira por minuto cerca de 12 a 20 vezes, né? Isso aí, gente, é para um adulto, né? Já para criança também é um pouco mais acelerado. Mas vejam que em quantidade de batimentos, os batimentos por minuto são muito mais do que a respiração por minuto, tá? Então, é sempre bom a gente relembrar esses parâmetros, que vocês tenham aí na cabecinha de vocês esses valores. Claro que decoreba, eu não gosto de decoreba, nunca gostei, mas eu quero que vocês tenham essa noção aí, pelo menos tenham um valor aproximado, para quando vocês pegarem um paciente, vocês saberem dizer se está normal, se não está normal. Aí eu passei o meu slide lá para o grupo, para vocês pegarem aquelas nomenclaturas que a gente trabalhou, certo? Então, quem não pegou semana passada, pegue, tá lá no grupo, eu tinha enviado, posso enviar de novo caso vocês não achem, é só falar lá. E hoje nós vamos trabalhar o quê? O que é que a gente vai trabalhar hoje? Então hoje peguem aí o livro de vocês, nosso livrinho Noções de Enfermagem. A gente vai abrir aí nos capítulos, então só para vocês se organizarem, né? A gente já viu o capítulo 1 e 2 na nossa primeira aula. Semana passada a gente viu 3 e 4 e hoje nós vamos ver o 4 e 5, tá? É uma aula cheia de conteúdo, cheia de informações novas, né? Para quem não conhece as ostomias, a gente vai falar sobre elas. Vamos falar sobre como definir uma assadura num paciente, úlcera por pressão e também a questão dos curativos, tá? Então, bem importante a aula de hoje. E aí, na próxima aula, se vocês percebem, a gente volta para a parte de emergências, né? Então, a gente vai ver aí algumas outras coisas bem legais também. A próxima aula tá bem bacana. Cada aula é mais legal que a outra. É o 5 e o 6, é? Isso, deixa eu só conferir. Isso, capítulo 5 e 6. Então, vou abrir aqui meu slide para vocês, tá? Só um minutinho. E aí, onde vocês estão? Tá chovendo? Esses dias foram de chuva, né? Ultimamente, aí. Professora, tá me ouvindo? Calor e chuva, né? Quem foi que perguntou se eu tô ouvindo? Eu tô ouvindo sim. Tô ouvindo. Professora, para me tirar uma dúvida, ou com a senhora ou se alguém puder me ajudar. Porque minha filha colocou um pedaço de emborrachado no nariz agora. Só que a gente foi tentar tirar. Simplesmente caiu. A gente foi tentar tirar e não conseguiu descer. Isso. Peraí que alguém tá falando. Deixa eu me aparecer aqui. Diga aí, Larissa. Pode falar agora. Sua filha colocou alguma coisa no nariz, não foi? Um pedaço de emborrachado. Ela tem quantos anos? 2 aninhos. Ai, danadinha. E aí, você tá conseguindo visualizar? Aí a gente foi ver se dava para tirar e ela foi e sugou para dentro. Só que ela tá normal, tipo, tá respirando, já se alimentou. Só que, tipo, eu queria saber se... Faz tipo, quanto tempo? Acho que tá com uns 40 minutos, né? 40 minutos a 1 hora. Era grande o pedaço? Não, era pequenininho. Certo. Assim, deixa eu lhe dizer.
O que acontece? Quando a gente aspira alguma coisa para a via aérea, esse pedacinho de algum objeto pode impedir a respiração. No caso dela, pelo que você está dizendo, ela está respirando normalmente, né? Ela conseguiu aí manter essa respiração. O que pode ter acontecido? Quando ela sugou para a via aérea, caiu na boca e ela engoliu, certo? Isso pode ter acontecido. E aí não foi para o pulmão, não foi para a via aérea, foi para a parte do esôfago e vai ser eliminado pelas fezes. Ou pode estar lá ainda atrapalhando um pouquinho a respiração e ser tão mínimo que você não consegue sentir. Mas como ela está sem desconforto respiratório, tá bem e tudo mais, eu aconselho você ficar observando. De qualquer forma, seria importante se você pudesse levar ela na UPA para fazer um raio-x, algo desse tipo, para ver onde está esse objetozinho que ela inalou, certo? Mas a gente está numa situação tão delicada de Covid, né? Que a gente fica até assim, preocupado de chegar lá e se contaminar. Existe esse risco, né? Então, eu aconselho que você fique observando, mas que seria bom realmente, de fato, você levar. Mas é o que eu disse, pode ter feito isso. Quando a gente suga, ó, é igual quando a gente puxa pelo nariz catarro, que vai pra boca, né? Isso pode ter acontecido. Ela sugou, como era muito pequenininho, desceu pra boca e ela engoliu. Pode ter sido e assim, isso. justamente na hora que a gente foi ver, ela começou a chorar. Então, na hora do choro, pode ser que realmente tenha descido. Pode ter descido, isso. Mas aí eu aconselho você dar uma observadinha com a lanterna do celular, alguma coisa pra ver. Porque se ainda estiver por lá, tem que fazer retirada mesmo. A vizinha daqui, ela trabalha nessa parte de enfermagem, justamente ela veio mandou ela abrir a língua, botar a língua pra fora e abriu, ela imaginou isso que a senhora falou. Isso. Ou ter descido pro estômago. Ela acha que pro pulmão não pode ter sido, porque como ela tá normal, tá respirando normal. Então, exatamente. E como era pequenininho, se fosse maior, não teria descido pra boca, sabe? Ela estaria engasgada e aí estaria sem ar. Então, eu acho que foi isso mesmo. Mas fica observando. Qualquer coisa, você vá, viu? Tá certo. Obrigada. Nada. Bora lá, gente. Então, deixa eu projetar aqui pra vocês o meu slide. Estão conseguindo ver o slide? Vocês conseguem? Pronto. Show de bola. Gente, então, como eu disse pra vocês, a gente vai trabalhar hoje o capítulo 5 e 6, tá certo? O capítulo 5, ele vai falar só sobre a parte de assaduras, que são feridas, né? Quando a gente fala de assaduras, a gente tá se referindo a feridas, tá? E o capítulo 6 vai falar um pouquinho sobre os curativos e sobre as ostomias, certo? Então, são temas aí bem importantes para a gente trabalhar e que o cuidador ele tem que estar à frente disso, tem que entender sobre isso. É muito importante que a gente tenha essa visão, porque no dia a dia vocês vão lidar com feridas, vocês vão lidar com pacientes ostomizados e aí tem que saber fazer esse manejo, né? De como fazer a troca, entender como é que se forma uma ferida e tudo mais. Então, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Eu gosto sempre de começar essa aula com essa pergunta, né? Todo ferimento, qualquer ferida, ela vai precisar do auxílio de um curativo, né? Simone, tá ligado Simone, tá ligado o seu áudio. Você tá falando, a gente tá escutando aqui. Alguma coisa de 7 horas da manhã. Deixe no mudo. Então, todo ferimento, ele precisa ser realizado curativo para que evite infecção. A gente vai ver que sim, né? Que a maioria dos ferimentos, a gente vai precisar pelo menos fazer uma limpeza. Vocês vão ver que existem feridas que eu não vou precisar fechar, ocluir, tampar, né? Existe o curativo que a gente chama de curativo aberto. Mas o ato de fazer um curativo é o ato de limpar também, é o ato de higienizar aquela ferida. Então, por isso que é importante que a gente tenha essa noção que qualquer ferimento ele precisa dessa avaliação e pelo menos de uma limpeza no local, né? Onde aconteceu essa situação aí, onde esse paciente está machucado. Então, é bem importante que a gente sempre tente avaliar o ferimento desse nosso paciente. E aí, gente, o que seriam essas assaduras, né? O capítulo de vocês, ele chama de assadura, tá? Que é algo que a gente também pode se referir a como lesão por pressão. As assaduras, todo mundo aí já levou uma queimadura, né? Sabe que a pele vai ficar vermelha, machucada, né? Mas a assadura, ela não acontece por algo quente que queimou a pele, né? Não foi alguma coisa como uma queimadura que teve lá uma substância
ou abrasiva, ou algo quente, uma superfície quente que machucou a pele. Aqui nós vamos ter uma lesão causada muitas vezes por pressão, né? Pelo paciente ficar sempre na mesma posição, ou até mesmo pelo paciente ficar ali deitado em um lençol que é mais grosso, né? Em um tecido que favorece aí o aparecimento dessas lesões, dessas assaduras, pelo calor excessivo. Todo mundo que tem filho, né? Aí já sabe que as fraldas, por abafarem muito, elas podem aumentar a propensão de assaduras, de lesões. Então, é importante que a gente tenha essa visão ampla, tá? Do que seriam essas assaduras, que são, na verdade, né, perda da integridade da pele. A pele ela vai se machucar, muitas vezes por esses fatores que eu comentei. Paciente sempre na mesma posição, a temperatura que fica mais alta pode ficar mais quente ali, o calor aumentar a proliferação, né? De substâncias que possam lesionar a pele. Então, todos esses fatores aí, excesso de fezes, né? Então, o paciente, o idosozinho que usa fralda, fica muito tempo ali com as fezes, a urina, sem trocar aquela fralda, pode aumentar o risco também. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir pelo aparecimento de assaduras. Mas aí, no livro de vocês, ele foca bastante em assaduras, ele não aprofunda tanto sobre as lesões por pressões. E aí eu preciso, quando dar essa aula para vocês hoje, comentar e explicar, ensinar para vocês o que são lesões por pressão e como a gente classifica essas lesões, como é que a gente pode aí fazer uma classificação dessas lesões. Então, essas lesões, elas vão acontecer, gente, muitas vezes o nome está dizendo, ó, lesão por pressão. Então, eu vou ter aí o peso do paciente, o paciente sem conseguir se mexer, o paciente sempre na mesma posição, né? Essa pressão excessiva naquela região é que vai fazer com que apareça uma lesão. Então, as lesões por pressão, o nome mesmo já está dizendo, são aparecimentos de machucados na pele, de lesões, de feridas mesmo, porque pode abrir ferida, que são decorrentes de uma pressão, de um local em que ficou lá muito tempo sendo pressionado. Tá ok? Estão entendendo, gente, até agora? Sim. Pronto. Sim, tô entendendo. Eu vou passar esse slide para vocês com essas definições aqui, né? Porque aí, quem quiser ir copiando enquanto eu explico, conseguir mas acho que ela não tá conseguindo me ouvir, que meu microfone tá desligado direto, eu não sei o que é. Eu tô ouvindo você sim. Ah, porque meu celular desligou, não tá onde tava não, ele simplesmente tá apagando, eu tô entrando e saindo. Mas o meu aparelho tá com problema. Mas eu tô lhe ouvindo, viu? Tô lhe ouvindo. Se eu não responder, porque eu tô com problema no microfone. Tá certo, não tem problema não. Gente, essas lesões... Oi, pode falar. Porque a pessoa que eu cuido dele, ele tem uma ferida assim debaixo do pé. Só que eu já levei para o médico, o médico já fez raspagem já 2 vezes e não sara. É porque ele é diabético que não sara? Sim, a gente vai comentar, né? O paciente diabético, o que ele tem pode ter sido uma lesão por pressão, né? Ficou muito tempo ali com o pé encostado em algum local, aí aquilo ali diminui a circulação e aí pode abrir uma lesão ali. Às vezes a lesão dele também apareceu. Nada mesmo, apareceu. Isso, exatamente. Às vezes também a lesão ela começa a iniciar por um corte mínimo que a gente não consegue visualizar e ali é uma porta de entrada para uma bactéria, para um micro-organismo e faz com que desenvolva uma lesão. E o paciente diabético em específico é um paciente que tem mais chance de desenvolver as lesões. Por quê? Porque ele tem dificuldade de cicatrização, né? Então ele não cicatriza tão fácil quanto as pessoas que não têm a diabetes. E além disso, ele tem a imunidade mais baixa do que as outras pessoas, né? E ainda tem outro fator que aumenta a chance, porque como ele perde às vezes, principalmente quando está com diabetes muito descontrolado, ele pode perder a capacidade de sentir o toque mesmo, de sentir um arranhão, de sentir algo acontecendo. E aí pode ter tido um corte mínimo no pé que ele nem sentiu e daquele corte abriu essa ferida que vocês hoje tratam dela. Pode falar. E é logo no lado, assim, que ele tirou um dedo. Só que Isso. o dedo que tirou, sarou. Sim, já amputou. Isso, aí pra gente entender, já existe história de amputação, né? Então, ele é o que a gente chama de um pé diabético. É um paciente que tem um pé diabético, né?
que por complicações da diabetes começa a ter necrose na região, ferimento, né? Às vezes precisa até amputar, como foi o caso dele. Então isso é bem comum, gente, no paciente diabético, né? A gente precisaria de um... Pode falar. Aí assim, no pé dele, tem tempo que fica um pouco roxo, aí depois fica normal. Sim. Eu não sei, a gente tá com medo assim de talvez vai precisar de tirar o pé dele, porque tá roxo, ficando roxo. Muitas vezes precisa amputar, porque às vezes quando tem a lesão ali, a gente vê só no dedinho, né? E aí, na verdade, a lesão ela tá por dentro, tá? Deixa eu aparecer aqui para vocês para me tirar uma dúvida. O que a gente tá conversando aí dessa história de um pé diabético, isso é diferente de lesão por pressão, que é o que a gente vai ver agora. O que a gente vai ver na aula de hoje é uma lesão que acontece no diabético, no idoso, na criança, no adulto, se ficar muito tempo na mesma posição ali pressionando. O que ela está falando aí é um paciente que tem um problema de vascularização, que tem um problema de diabetes, que dificulta a cicatrização, então esse paciente ele tem dificuldade na cicatrização e muitas vezes, além disso, existe a questão da imunidade baixa, que pode aumentar o risco de proliferação do micro-organismo. Então é um paciente que vai ter um pé diabético, vai ter uma lesão, muitas vezes no pé, na extremidade, que é onde chega menos vascularização, e essa lesão ela vai se complicando a ponto de às vezes precisar ser desbridado, né? Ser retirada essa parte morta, né? Fazer uma raspagem, como muitas vezes vocês já ouviram falar, ou até mesmo amputar, retirar o pedaço ali daquele membro que está necrosado, que está preto, tá? A lesão por pressão, que é o que a gente vai ver agora, também pode chegar ao ponto de ficar preta, meia necrosada e precisar fazer uma raspagem, tá? Mas não é porque a úlcera por pressão é no paciente diabético. Não, úlcera por pressão é em qualquer pessoa. Desde que a pessoa fique muito tempo na mesma posição, então por isso que a gente foca tanto. Gente, ó, tem que trocar o paciente de posição, o paciente não pode ficar na mesma posição se for acamado, se for cadeirante, né? Sempre hidratar muito a pele, sempre colocar lá muito emoliente, o creme hidratante, o óleo de girassol na pele. Massagear, exatamente, pra gente não ter o aparecimento dessas lesões. Então vejam que nesse caso aí, do exemplo que ela deu, é de um paciente que tem uma doença por trás, uma doença base, né, que é a diabetes, que causa esse problema vascular e leva ao aparecimento de lesões, principalmente no pé. Por isso que é muito comum, quando o paciente diabético tem lesão, ser no pé. A gente diz que é o pé diabético, né? Porque é um local que chega menos vascularização e o paciente diabético acaba realmente tendo mais lesão nesse local, certo? Mas... O meu vizinho, ele era diabético. Aí ele tinha uma frepinha que entrou no pé dele, depois ele amputou o pé. Isso. Por causa de uma frepinha. Começou com uma frepinha que foi piorando, inflamando, ficou tipo aquele tecido morto, ele teve que amputar o dedo, aliás, desculpa, o pé não, o dedo. Exatamente, é muito comum isso, é muito comum começar no pé, depois evoluir, né, ter que, às vezes, aí como ela falou, professora, tá só no pé, né, já tirou o dedo, mas às vezes volta a ficar roxo, às vezes infecciona de novo. Muitas vezes existe uma infecção por trás que já está ali há muito tempo e às vezes é necessário, com a avaliação, obviamente, médica. Quem faz essa avaliação melhor é o cirurgião vascular, né? Porque ele que consegue visualizar o quanto de vaso está lesionado ali por dentro. Às vezes não vai adiantar só tirar o dedo, vai ter que muitas vezes tirar até o membro inteiro. Então, essa é uma realidade bem comum do paciente diabético. Já aqui na úlcera, onde a gente vai conversar agora, é uma lesão por pressão, que pode ocorrer em qualquer paciente, seja ele diabético, hipertenso ou sem nenhuma doença, desde que ele fique muito tempo na mesma posição. Então, a definição, que não tem aí no livro de vocês isso aqui, como eu disse, quem quiser anotar, mas eu vou mandar também em slide para o grupo, para vocês ficarem com esse material. A lesão ou úlcera por pressão, ela vai ser definida como qualquer lesão causada por uma pressão não aliviada. Então, o paciente vai ficar sempre naquela mesma posição ou com aquele membro ali encostado sempre em algum lugar e não vai trocar de posição. Então, é uma pressão não aliviada que resulta em um dano nos tecidos, né? Então, nos tecidos da pele, que são os tecidos subcutâneos, podendo lesionar o músculo, articulações e até mesmo ossos. Então, é uma lesão que vai acontecer porque existiu uma causa por trás, que é a pressão. Ela vai ocorrer preferencialmente, gente, nas regiões de proeminência óssea. Vocês vão entender já já o porquê que ela acontece mais onde tem ossinho ali.
que a ponta do ossinho, ela fica ali machucando, né, aquela pele que tá ali, e aí é mais fácil abrir. Eu vou mostrar algumas figuras, vocês vão entender. E a gente classifica elas em 4 graus, ou estágios. Estágio 1, 2, 3 e 4, é assim que a gente chama. Então vejam, essa figura eu gosto muito dela, porque ela vai mostrar pra gente exatamente o que acontece. Normalmente, quando a gente se deita ou senta em alguma superfície, nós vamos ter essa situação aqui. Nós vamos ter nossa pele, nossos tecidos, né, o músculo e os ossos. E eles, por estarem encostados no colchão, na cama, na cadeira, eles vão sofrer uma pressão, né? Aquela cama, aquele colchão, aquela cadeira vai pressionar essa pele empurrando para cima. E o próprio peso do nosso corpo empurra essa pele, esse osso para baixo. Então fica 2 pressões, uma para cima, outra para baixo. Isso vai fazer com que ocorra um esmagamento dessa região. Todos nós temos esse probleminha. Alguém ligou aí o microfone, tá bem barulhento, deixa eu ver aqui. Foi a Elisandra. Elisandra, eu vou só silenciar teu microfone aqui, qualquer coisa tu liga depois. E aí, gente, como fica machucada essa região, ó, isso vai ocorrendo lesão nesses vasos que estão aqui. E isso pode levar ao aparecimento das úlceras por pressão. Todos nós passamos por isso aqui diariamente. Vocês que estão aí sentadas com o bumbum na cadeira ou apoiadas em algum local, no local que vocês estão sentados ou encostados, está acontecendo isso aqui, ó. Só que aí, quando começa a incomodar, ficar dormente, que é exatamente sinalizando que está tendo aqui o aparecimento, né, de um prejuízo, a gente vai e muda de posição. E aí alivia a pressão na região que antes estava doendo. Então, a mudança de posição, normalmente que a gente tem do dia a dia, evita que nós, que conseguimos se movimentar normalmente, né, que somos ativos, tenham lesão por pressão. Mas o paciente que é acamado, que é cadeirante, ele não vai conseguir se mexer para mudar essa pressão. E isso vai ocasionar lesões nesses tecidos. Então vejam, aqui nessa primeira figura onde eu estou com a setinha, nós temos aí os ossos, os capilares, os tecidos, ó, e vários capilares, vários vasos sanguíneos chegando, irrigando essa pele, esses tecidos. Isso é sem a pressão. Com excesso de pressão, como tem muita força empurrando para cima e para baixo, eles esmagam esses capilares, esses vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles começam a se romper. Esse rompimento desses vasos causa prejuízo, causa falta de vascularização nessa pele e começa a aparecer a lesão. Todo mundo entendeu isso aí? Isso é muito importante, a gente vai conseguir seguir. Sim, a pressão é a falta de circulação, faz com que apareçam as lesões, entendi sim. Exatamente. Aquele ossinho cóccix que a gente tem aqui, antigamente eu fazia tanto abdominal e era mais magrinha que eu já rasguei, já feri isso aqui, essa partezinha, tanto fazer abdominal, Eita, fazia pressão. Eu cheguei a machucar. Aqui tá vendo aí? Isso é uma lesão por pressão, né? É uma lesão em que acontece devido a uma pressão. Então, realmente, gente, a gente tem aí o aparecimento dessas lesões e é muito importante que a gente entenda que nós, por sermos mais ativos, às vezes isso não acontece tanto, mas o vozinho que tá lá acamado, a criancinha que tem um problema que não anda, que é paraplégica, tetraplégica, o adolescente, vai conviver com isso diariamente. Por isso é importante da gente ter essa vigilância na mudança de posição do paciente. E aí, deixa eu só mostrar para vocês a classificação, esse estágio, tá? Como eu disse, isso aqui é algo a mais, tá certo? Que eu gosto de trazer para vocês se aprofundarem e verem como a gente classifica essas úlceras, essas lesões por pressão. Mas aí eu vou mandar o material para vocês, vocês ficam de acesso. Mas ó, o estágio 1, vejam nessa figurinha que a gente... Opa, passou. Deixa eu voltar. Vejam que a gente nem tem, gente, ainda, né, ferimento. Então, aqui nem tem ferida ainda. Aqui é uma lesão avermelhada, um eritema, é assim que a gente chama quando uma região da pele está mais avermelhada, a gente chama de um eritema, né? De pele intacta. O que isso significa? Não tem a pele rasgada. Aqui a gente não tem ainda uma lesão. A gente não tem aqui ainda uma lesão que rasga, que sai para fora, uma ferida. Tem lesão interna já? Já. Esses vasos sanguíneos aqui, ó, já foram todos destruídos. Por isso que aparece a vermelhidão. Por isso que aparece o eritema.
Porém, gente, aqui a gente não tem ferida ainda. Isso aqui eu já chamo de lesão de úlcera por pressão? Já. Então, quando eu mudar o paciente de posição, visualizar assim uma área dessa vermelhinha, bem vermelha, concentrada, né? E que eu mudo ele de posição, olho, esse vermelho não desaparece, isso é já o início de uma lesão por pressão. Então, é importante o que eu falei agora, prestem atenção, vou repetir. Às vezes a gente fica deitado numa posição, todo mundo aqui já dormiu com lençol no rosto, ou já dormiu numa posição que quando acordou, viu que o local que dormiu por cima estava vermelho. Ou até mesmo quando a gente cruza as pernas, né? Uma perna sobre a outra fica uma região mais avermelhadazinha. Essa região avermelhada é uma região que ocorreu um contato, uma pressão. Mas quando eu mudo de posição, quando eu descruzo as pernas ou quando eu acordo e mudo a posição, esse vermelho some, desaparece. A lesão por pressão não, mesmo eu mudando o paciente de posição, ainda vai ficar vermelho. Então, como é que eu vou diferenciar se aquilo é uma manchinha vermelha transitória, passageira, que está ali só porque eu fiquei um pouquinho de tempo em cima, ou se já é o início de uma lesão com a vermelhidão que não desaparece mesmo eu mudando o paciente de posição. Beleza, gente? A gente faz, evita a posição. Quando a gente já vê o vermelhinho já machucado, aí evita colocar virada essa posição novamente. Aí quando a gente já visualiza uma áreazinha avermelhada dessa, aí a gente já fala, né, para os cuidadores que estão no outro turno ou para a família e já muda o paciente de posição, né? Para ele não ficar por cima daí, porque senão isso aí vai evoluir para abrir, tá bom? Entenderam isso? Alguém entrou aí com o nome Lorena, alguém acabou de entrar com Lorena e os amigos. Quem é Lorena? É a Adriana. É a Adriana Carla. É a Adriana. É minha filha, Lorena. Tá, eu entrei bom, no dela. Adri, tudo certo, sem problemas. A gente tá no capítulo 5, tá bom? Você abre aí e vai acompanhando. Qualquer coisa você fala. Tá. Ok. Então vamos voltar, gente. Então todo mundo entendeu aqui, né? Essa lesão. Sim? Entendi. Sim, entendi. Sim. Ok. Gente, aqui, vocês acham que a gente vai precisar fazer curativo? Acho que tem que passar alguma coisa, alguma pomada para Mas tem que fazer curativo. Eu tô perguntando Curativo não. Curativo não. Acho que não, passar não. Acho que passar alguma pomada de assadura e colocar na posição que tá machucado. Isso. A gente não oclui essas lesões, né, gente? Então, essas são lesões que a gente vai cuidar, mas que eu não vou precisar fechar, não vou precisar fazer o curativo. Fazer curativo aberto, não é isso? Isso, então aí a gente vai fazer um curativo aberto, né? A gente vai cuidar, higienizar da mesma forma, né? Vai dar o banho no paciente, passa delicadamente massageando bem superficialmente o sabonete, enxuga, e aí a gente vai hidratar essa pele. Lembrando que essa hidratação, ela não é só externa. Não adianta aqui eu intensificar óleo hidratante e não dar água, não dar suco, não dar líquido para o paciente. Então, lesão por pressão, não só lesão por pressão, mas qualquer ferida precisa de muita hidratação. Então, o paciente vai precisar se hidratar. Então, aumenta a ingestão de água, de suco, de frutas e vamos hidratar essa pele. Então, aqui a gente pode, ó, vou mostrar com a setinha, a gente pode hidratar essa pele com óleo de girassol. Até ensinei uma medidinha para vocês, né? 1 litro de hidratante com 300 a 200 ml de óleo de girassol. Faz a misturinha, mistura, já deixa pronto no potinho e passa nessa região, certo? Não é para massagear com força. Às vezes a gente massageia aqui, fica massageando. Lembre que aqui já tem uma lesão por dentro. Então, se eu faço massagem aqui muito intensa, isso pode aumentar a chance de abrir. Muita gente faz massagem achando que vai melhorar e tá piorando. A gente vai levemente massagear, não precisa por muito tempo, tá? É só com o intuito de espalhar a hidratação, o creme, o óleo e ficar observando. Aqui o que vai fazer com que mais melhore é não deixar o paciente por cima dessa lesão.
Então, sempre deitado. Se for de um lado do bumbum, deite do outro lado. Se for na região do cóccix, né, do ossinho aí, como a Elisandra falou, que ela abriu com o abdominal. Oi. Se for no idoso, a gente deixa ele de lado, né, decúbito lateral ou decúbito ventral mesmo, mudando de posição para não ficar machucando. A estágio 2, gente, aí a gente já tem lesão mesmo, né? Lesão que a gente consegue ver melhor. Parece uma queimadura. No estágio 2 a gente pode ter até a formação de bolhas. Então é muito comum formar bolha. A gente vê aí uma lesão e dizer, Virgem Maria, opa, isso aí é uma queimadura, né? Se queimou aonde? Não, não foi queimadura não. É porque ela lesionou já e chegou a atingir a epiderme, derme. E a derme, que é a segunda camada da pele, é uma camada extremamente rica em água. Quando ela é lesionada, ela libera essa água. Então, se a película por fora da lesão não tiver aberta, vai formar a bolha. E aí, essa bolha, prestem atenção, a gente não vai estourar, tá? É importante dizer que a formação de bolha é um próprio curativo biológico, tá ali por dentro, isolando aquele ferimento. A gente vai hidratar bem muito a pele por fora, hidratar bastante o paciente e vai ficar observando. Existem algumas exceções, às vezes quando a bolha ela é purulenta ou é muito sanguinolenta, se tem a indicação de fazer a abertura, a drenagem dessa bolha, mas na maioria das vezes o conteúdo que está lá dentro é um conteúdo translúcido, transparentezinho, que não precisa ser estourado. Mas ela vai romper. Quando ela romper, se a pele por baixo ela tiver íntegra, né, já tiver, todo mundo aqui já fez uma bolha de calo ou já fez aí uma bolha de queimadura. Sabe que às vezes que a bolha estoura, a pele por baixo já está cicatrizada e aí não precisa cobrir. Mas às vezes a bolha quando estoura, a pele por baixo ainda está ferida. Se ainda tiver nessa situação, aí a gente vai precisar fazer curativo. Se não, gente, não precisa, você vai deixar essa lesão exposta mesmo, com a bolinha lá, né, já descamada, porque por dentro a pele já está íntegra. A estágio 3, aí aqui a gente já tem a perda total da integridade da pele. Então, aí nós já vamos ter uma úlcera mesmo, um tecido totalmente desconstruído, as 3 camadas da pele atingidas. Vejam que é uma lesão bem profunda, né? Podendo, às vezes, chegar até na parte muscular, gente. Então, ela é bem profunda mesmo. E aí, entendam que essa lesão é uma lesão que sempre vai precisar de curativo. Tá? Então, eu não posso deixar aqui nesse caso aberto. Aqui sempre vai precisar ser ocluído, porque, obviamente, o risco de infecção, de contaminação, de machucar, bater, né? Se não tiver coberto aí, passar, bater em algum local é muito grande. Então, é uma úlcera que realmente tem a apresentação, a característica de uma cratera. A gente visualiza essa cratera e precisa que essa cratera seja ocluída com o curativo. Por fim, a estágio 4. Que é uma lesão também muito grave, que também tem profundidade, mas que pode chegar até a osso, gente, e a parte dos tendões, tá? Então, a gente pode visualizar na própria ferida um tendão, um osso, certo? Isso já é mais profundo ainda. Então, vejam, gente, ó, a diferença, essas úlceras iniciais, essas lesões que parecem assadura mesmo, que é o nome do nosso capítulo. Aí é só manejar e trocar de posição, hidratar a pele, hidratar o paciente. Estágio 2, às vezes nem precisa fazer curativo também, né? A bolha vai secando sozinha. Depois ela mesmo rompe. Já 3 e 4 sempre vai fazer curativo. Sempre. Ficou claro isso, gente? Ficou sim. Ficou, sim. Ficou sim. Pronto. E aí, meu povo, aí nós temos uma figura que nos mostra locais que são mais sensíveis à abertura de lesões, né? Deixa eu só ver que alguém, pronto, já silenciou, que às vezes fica o microfone aberto e fica fazendo barulho. Mas ok, já tá silenciado. Então, ó, aqui eu já mostrei para vocês quando a gente conheceu os decúbitos, eu acho que vocês lembram, mas são pontos que se tornam mais sensíveis dependendo da posição que o paciente mais fica, né? Então, se ele fica mais no decúbito dorsal, que é esse aqui, ó, a gente vai ter mais aparecimento dessas lesões nas escápulas, nas costas, no osso do cóccix, ó.
que é no ossinho aí, né, entre as nádegas, na própria nádega, nessa região do calcâneo, ó, é muito comum abrir no paciente, no próprio cotovelo, né, já se ele fica em decúbito lateral, a gente vê o aparecimento dessa lesão na orelhinha, que é até a foto inicial, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, essa lesão aqui, ó. Com certeza essa senhorinha ou esse senhorzinho ficava muito deitado de lado. Passou muito tempo aí, a orelha é um local que a gente não vê muito, não liga muito, isso vai evoluindo lentamente, quando a gente vê já está nesse estado. Então, atenção também a essas partes do paciente. Decúbito lateral, ó, é comum que possa ferir a orelha. A região, obviamente, também dos membros, né, do quadril, do joelho, todas essas regiões têm maior chance de abrir. E o cadeirante também, né, tem mais chance porque vai ficar sempre sentado na mesma posição, então a região das nádegas, do quadril, das costas, das pernas também são bastante atingidas. O que é que a gente faz então, gente? Aí no livro de vocês, pra gente finalizar esse capítulo, na página 31 tem um monte de dicas de prevenção, tá? Eu vou focar em algumas, mas isso aí é dever de casa, vocês lerem, grifarem, organizarem um pensamento sobre essas prevenções aí, tá? Mas essas aqui que eu vou pontuar são medidas que eu acho que são importantes vocês entenderem como a gente vai aplicar isso e fazer de fato, né? Aplicar isso na vida do paciente de vocês. Então, primeira coisa, a gente é vigilante. Aqui em feridas, nós somos fiscais. Então, a gente tem que inspecionar a pele do paciente pelo menos uma vez por dia, tá? Inspecionar mesmo, de olhar, porque às vezes tá só aquele vermelhinho, não tem ferida ainda aberta. E aquele vermelhinho, ele vai evoluir futuramente para a ferida. Então, o momento melhor para isso é o banho, né? Principalmente se o paciente toma o banho no leito, ou até mesmo que ele não tome banho no leito, como ele vai se despir, tirar a roupa, né? A gente vai conseguir visualizar melhor as partes do corpo dele. Então, na hora de trocar o paciente, na hora de dar o banho, observa, inspeciona a pele dele. Pelo menos uma vez no dia é obrigação da gente, viu? Como profissional. E aí pode até anotar naquele livrozinho de observações que eu digo para vocês sempre terem em casa, né? Inspeção da pele feita, sem alterações visíveis. Pronto, simples e fácil, e você registra que foi feita. Individualize a frequência do banho, né? O banho, ele é importantíssimo para a higienização, né? E a gente sabe que a higiene, ela previne doenças, ela previne lesões de pele também, mas o banho em excesso pode deixar a pele muito ressecada, né? E se a gente usa um sabonete muito seco, né, que resseque bem, com a limpeza muito profunda, que deixa a pele bastante seca, isso pode aumentar o risco de lesão. Então, use um agente de limpeza suave, um sabonete mais glicerinado, neutro, né? Líquido de preferência, como a gente viu lá na aula de banho. Evite água muito quente, água quente resseca a pele. Disse para vocês também na aula de banho, né? Às vezes é muito difícil a gente instituir o banho frio no idoso, porque ele não gosta, incomoda, né? Já tem a dificuldade de ir até o banheiro, porque não quer tomar banho e tudo, já é um momento de tensão, e aí o banho quente às vezes deixa ele mais confortável, mas aí cuidado na temperatura da água, para não estar muito quente. Evitar a questão também da fricção excessiva, de esfregar, eu até falei para vocês lá na aula de banho, que a gente não passa o sabonete, evita passar o sabonete com bucha ou com a compressa, passa com sua mão mesmo, deslizando, suavizando, né, fazendo movimentos suaves, circulares, para evitar lesionar a pele. Às vezes a pele é tão sensível que a gente esfrega muito e lesiona. Hidratante, sempre o hidratante mais potente que tiver. Então, usar hidratante para pele seca mesmo, né? Para minimizar esses fatores de ressecamento aí. E a gente sabe que existem os fatores ambientais também, né? O ar muito frio, a baixa umidade. Aqui a gente não sofre muito de baixa umidade onde a gente mora, porque a gente mora a nível do mar. E tem muita umidade, então a gente não tem muito problema com essa questão de ficar o ar ressecado. Mas tem dias que o ar está mais seco, então sempre bom a gente intensificar a hidratação da pele do paciente e a hidratação corpórea mesmo, dar mais líquido para ele. Posição, gente, como eu falei para vocês, posição é importantíssima, então sempre mudar o paciente de posição. 1 horinha, 2, 3 horinhas, muda ele, tá sentado num canto, bota em outra cadeira, porque já vai forçar outros locais, outras partes dele, dá uma caminhadinha de 5 minutos, senta de novo.
Isso faz total diferença, tá? Dá uma levantada, uma alongada, senta de novo, isso ajuda muito. Então, sempre usem esses posicionamentos, essas técnicas de movimentação do paciente, né? Para minimizar a lesão que já existe ou até para evitar uma lesão que venha a acontecer. Atenção aos tipos de lençóis, as roupas, não podem ser, né, com tecido muito grosseiro, a gente já viu isso, nós tivemos um capítulo sobre isso no livro passado, os cuidados com a roupa do paciente, então é importante a gente ter essa noção aí. Atenção ao uso das fraldas, pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, né, tanto os idosos quanto os idosos quanto as crianças, elas geralmente vão, quando precisam de um cuidador, são porque são acamadas ou cadeirantes e vão usar fralda. Então, fralda, gente, é sinônimo de aumento de risco de lesão. Então, inspeciona mais ainda, hidrata mais ainda a pele, higieniza mais ainda, tá? E institui um programa para manter e melhorar esse estado de mobilidade e de atividade do paciente. Como eu disse, nunca deixe o paciente parado. Deixa ele se movimentar, peça para ele se movimentar, nem que seja para levantar, para alongar. Isso já vai ajudar a evitar. Então, aí no livro de vocês vão encontrar as mais diversas recomendações. Tem uma página inteira, como eu disse para vocês no livro, que tem tudo bonitinho. Então, vocês vão ler em casa, né? Mas tudo que eu falei aqui tá aí. Então, na página 31, né, Ilana? Isso. Tô só abrindo aqui o meu. Página 31, gente. Então, página 31 aí. Beleza, então agora eu quero que vocês vão para o capítulo 6 aí. O capítulo 6 é um capítulo que a gente vai falar sobre os curativos e sobre as ostomias, né? O que são ostomias. Então, bem interessante aí esse assunto. Antes de eu começar sobre curativos, eu quero só mostrar aqui essas adaptações que a gente pode usar para evitar as pressões, né, no corpo do paciente. Então, esses colchões aqui, que a gente chama colchão casca de ovo, de ar, né? Que a gente enche com ar e aí ele é colocado por cima do colchão do paciente e ele evita uma pressão. Esses pontozinhos que vocês estão vendo mais claros são pontos que não enchem, que ficam baixinhos. E aí a pele fica não tendo mais contato com o colchão e isso alivia o peso, alivia a pressão. Então, por isso que eles são tão importantes, né? Tanto na prevenção quanto se o paciente já tiver lesão. Esses aqui que são para a região das nádegas, ó. Então, vamos supor que o bumbum lá, o cóccix, aquele ossinho do meio tá machucado, abriu lá, a região sacral, que é a região que mais abre. Então, bota esse travesseirinho no bumbum e a região que tá machucada vai ficar aqui no meio, sem ter contato com nada, sem encostar em nada. Isso alivia a pressão também. Então, são medidas, esses aqui, gente, a gente pode pedir para a família, né, adquirir e pode ser reutilizado, higieniza com álcool, lava com água e sabão e utiliza por muito tempo. Se tiver cuidado, não é nada descartável, dura bastante. Então, são medidas aí que a gente pode fazer simples para reduzir essa carga mecânica, né, de peso na superfície e o paciente se sentir mais confortável. Não precisa usar ele só quando tiver lesão, não. Até mesmo para prevenir, a gente pode usar. Bora falar de curativo, meu povo. Tá todo mundo vivo aí? Todo mundo... Sim, Ilana. Tô com Fiquem isso aqui aí. Muito bem. Sim, Então vamos agora... Bora lá para curativos. A gente vai aprender aí quais são os tipos de curativo, né? E valeu, Jane, o tipo de curativo e também, gente, quais são as coberturas especiais, né? Então, existe aí algumas coberturas especiais que a gente pode utilizar. E logo em seguida a gente fala sobre ostomias, tá certo? Que também é um assunto muito legal, muito bacana, para a gente entender o que é uma traqueostomia, o que é uma ostomia para eliminar fezes, que é a colostomia. E eu já vou dar umas diquinhas de uns Instagrams para vocês seguirem, uns vídeos para vocês assistirem que falam sobre esses assuntos que são bem legais. Então, bora lá. Vamos para o nosso próximo assunto. Capítulo 6, meu povo. Vamos falar sobre curativo. Então, nada mais lógico que depois de a gente falar sobre as úlceras, sobre as assaduras, as lesões, a gente fale agora como tratá-las. E eu queria que vocês entendessem que tratamento é com curativo. O professor achava que curativo não era um tipo de tratamento. O curativo é o tratamento principal para melhora de lesões de pele. Então, sempre que a gente fala de úlceras, de lesões, né, de assaduras, a gente tem que tratar. E o tratamento passa pelo curativo.
quando a gente fala de curativo, cobrir por si só e higienizar de maneira adequada já vai ajudar muito, tá? Então, sempre tenham isso em mente. Que somente cobrir a região, né, conseguir fazer essa inspeção da pele, fazer essa cobertura já é tratar. Quais são as finalidades de um curativo? São diversas. Então, o curativo ele vai ajudar a tratar infecções, né, a prevenir infecções, ele ajuda a tratar lesões contaminadas, evita a contaminação de feridas que são limpas, promove a cicatrização. Oi? É eu, Lenilda. Oi, Lenilda, pode falar. Eu não vou poder ficar até o final, porque eu estou saindo daqui do trabalho mais cedo por conta dos ônibus. Tá ok, mas deixa eu lhe dizer, a gente tá gravando a aula e aí você depois assiste, tá certo? O restinho. Mas fique até o horário que você conseguir, tá certo? Vou sair agora, viu? Tá, mas aí é importante que você assista depois pra ficar com a presença tudo ok, tá bom? O restinho. No caso, eu tenho que assistir. As meninas vão mandar o link lá pro grupo e você vai ver que vai chegar a atividade e o link. Mas a presença dessa primeira aula eu já botei aqui pra você, tá bom? Tchau, querida. Professora. Então, gente, voltando, né? Finalidade dos curativos. Pessoal, eu sei que fica mais cansativo online e tudo mais, mas tentem fazer um esforcinho. Eu sempre termino uns minutinhos antes, nunca é até mesmo em ponto às 3, porque online fica, a gente tem essa orientação para fazer mais condensado, para ficar mais tranquilo, e também porque na sala sempre flui mais conversa, a gente consegue fazer uma demonstração. Aqui não, é mais só falatório. Mas se esforcem aí, que eu tô me esforçando daqui também. Não achem que é fácil a adaptação. Tá tranquilo, pra mim tá tranquilo. É só meu celular que tá com um pouquinho de problema, mas pra mim tá tranquilo. Eu tô aprendendo da mesma forma, é só prestar atenção. Isso, eu sei que em casa tem mais dispersantes, né? Alguém passa, fala, mas se concentra aí que vai dar certo. Toca. É, o celular toca, tudo acontece. Bora lá, Eu ainda então. eu tô sozinha, não tô sem ninguém. Eita, aí é bom demais. É. Eu também fico só, que me isolo, só assim, né? Me isolo no quarto, fecho tudo, fica só eu e vocês aqui, bem direitinho, pra gente ficar mais tranquilo. Então, bora lá. Então, sempre que a gente fala de curativo, gente, as finalidades são várias. Claro que a principal é tratar a infecção, né? Limpar tudo mais, mas ela ajuda a promover a cicatrização, ela remove exudatos. Para quem não sabe o que são exudatos são secreções, tá? Então, toda ferida ela libera secreção, principalmente quando ela é de base purulenta, né? Mais amarelada, a gente dá esse nome de exudato, tá? Então, a ferida ela tá drenando muito exudato, ou seja, ela tá liberando, soltando muita secreção, tá? Então, exudato é secreção. Promover hemostasia, o que danada é hemostasia, professora? Hemo de sangue, estase de parar, então parar sangramento. A realização do curativo, ela estanca a ferida, ela também promove a parada do sangramento, alivia dor, protege a ferida, né? Mantém uma pomada, um medicamento no local, que a gente vai fechar e vai ficar ali paradinho, aquela medicação fazendo efeito. Mantém o ambiente da ferida úmido, certo? Então a gente vai já conversar sobre isso, mas toda ferida, todo ferimento ele deve ser umidificado. A gente jamais pode fechar uma ferida, botar uma Mas isso não livro não, né? Essas finalidades do curativo. Não, tô achando aqui no livro. Também não, mas eu vou mandar, tá? Ok. Manter o ambiente úmido, certo? A gente vai ver sempre que eu for fechar um curativo, eu nunca posso fechar ele com a gaze seca. Eu tenho que umedecer a gaze, botar a gaze úmida por cima e depois boto uma seca, porque senão se eu boto a seca direta, aquela gaze vai grudar na ferida e aquilo ali vai provocar uma lesão na hora que eu for trocar o próximo curativo. Então, professora, mas a gaze molhada, a gente molha com o quê? Soro, mulher, soro fisiológico, Soro, sempre sim. soro, Ah, tá? Nunca com água, a gente sempre molha tudo de curativo, vocês vão ver os produtos, mas a gente utiliza gaze, não pode algodão, tá? Porque o algodão prega, solta fiapo e aí aumenta o risco de infecção. E o algodão, ele não é estéril. A gaze é estéril, ela vem naquele pacotinho que a gente compra na farmácia toda fechadinha, vem esterilizada. Ela a gente usa em feridas, para fechar a ferida. E o soro fisiológico, tá?
para a gente molhar essa ferida, lavar a ferida e, além disso, umedecer essa gase que vai ficar em contato com essa ferida. Então, protege o leite da ferida, é a finalidade, aliviador, protege contra traumas e até ajuda a deixar esse ambiente mais umedecido. Isso aí a gente já falou. Então, bora conhecer os tipos, tá? Tem aí no livrinho de vocês esses tipos. Deixa eu só ver aqui qual é a página para vocês. Página 34. Pronto. Então, os tipos de curativos, tá? Nós podemos classificar eles em abertos, oclusos e compressivos e também pelo tamanho, tá? Então, se é pequeno, se é grande, se é médio. Primeiro, vamos começar a classificar ele dessa forma. Então, o nome está dizendo curativo aberto. Então, não há necessidade da gente ocluir, fechar. Aqui a gente vai lavar, a gente vai secar, né? A gente pode hidratar ao redor e apenas deixar ele exposto, né? Então, ficar observando. A gente faz isso em que situações? Lembra lá da úlcera de primeiro grau? Isso. Grau 2. Grau 2 só se a bolha não tiver estourada, né? Se já tiver estourado, tem que ocluir. Então, isso serve tanto para as úlceras quanto para as queimaduras. A gente vai ter aula de queimaduras em breve e vocês vão ver que as queimaduras é muito semelhante, a classificação de queimaduras é praticamente muito semelhante à classificação das úlceras. E aí, se for de primeiro grau, que tem só aquela vermelhidão, né? Não precisa ocluir, a gente vai só lavar, higienizar, hidratar e pronto. Outro tipo de situação são cortes, escoriações muito pequenas, né? Então, ali se arranhou, o menino se arranhou, tá lá só aquele machucadinho arranhado. Precisa cobrir? Lava bem, seca, enxuga e não necessariamente precisa cobrir. A não sei que esteja sangrando muito, né? Ou seja, num localzinho que a criança tem uma dobra e se incomode, aí a gente pode fechar, mas não é necessário. E outra coisa muito interessante que muita gente não sabe, mas são as feridas cirúrgicas. Então, quando a gente fala de uma ferida cirúrgica, tá aí, ó, a foto dos pontos aí, né? Seja lá a cesárea ou os pontos decorrentes de uma retirada de um sinal, seja o que for, a gente não precisa ficar fazendo curativo depois de 24 horas. Então, ele vai sair do centro cirúrgico com curativo, esse curativo vai ser retirado no primeiro banho e se a gente vê que já tá sequinho, não tá drenando nenhuma secreção, ali a gente vai lavar com soro ou até mesmo quando é ferida assim cirúrgica de ponta, a gente pode lavar até com sabão neutro e água mesmo, tá? Lavar mesmo. Claro, com movimentos mais delicados para não doer, não incomodar. E aí a gente vai enxaguar, secar e deixar assim exposto, tá? A gente só oclui ferida cirúrgica, ferida com ponto, se ela for infectada, se ela estiver drenando, né? Então tá liberando pus, secreção. Ou se quando a gente abrir para fazer a limpeza, ela sangrar muito. Então, para ajudar até na hemostasia, a estancar, a gente oclui, a gente faz o curativo. Nesses casos aí, gente, abram os ouvidos e entendam. Não coloca a gaze aí em cima, não coloca a gaze muito úmida, tá? Porque aí as bordas da ferida, elas estão fechadas. Diferente de uma úlcera que fica aquele buraco, aquela lesão. Aí os pontos já estão unindo as bordas da ferida, então não precisa de umidade. Aí a gente pode cobrir com um band-aid ou até mesmo, se a ferida for muito grande, uma gazezinha por cima, seca mesmo, e esparadrapo nas pontinhas, tá? Se, novamente, repito, tiver drenando alguma secreção. Mas quando não tá sequinho aí, as lesões cirúrgicas elas são consideradas curativos abertos. Então, depois de 24 horas, a gente pode deixar aberto. Ficou claro isso, gente? Sim, é só lavar, né? Lavar, secar e observar. Isso mesmo. O curativo oclusivo, que é o que a gente faz nas úlceras, né? Quando tá lá a ferida aberta mesmo, na úlcera, no pé diabético, onde tem ferida aberta, que tem aquela cratera, aquela lesão, a gente faz esse curativo oclusivo. O nome está dizendo, você vai ocluir o leito da ferida. Então, você vai fechar aquela ferida para impedir, né, a passagem de secreção, de ar. E ela se torna uma barreira contra bactérias. Então, ali a gente tem a vedação dessa ferida, né? Pode impedir até a entrada de ar nessa ferida, se for uma ferida no tórax, né? Uma ferida, vamos supor, uma bala, alguma coisa mais invasiva que lesione o tórax.
ali pode entrar ar por dentro daquela cavidade e causar uma coisa que a gente chama de pneumotórax, que é muito grave. Então, para vedar a ferida, para impedir a perda de fluido, né? As secreções, os fluidos são as secreções, promover esse isolamento térmico mesmo e impedir a formação das crostas, a gente faz as feridas. Não, que é pneumotórax. Eu acabei de explicar, né? Quando a gente tem uma lesão do tórax, que essa lesão ela é muito profunda e acaba entrando ar dentro do tórax. Então, o tórax, ele por dentro não tem ar. Onde tem ar é no pulmão, né? Lá dentro do pulmão. E aí, dentro das vísceras não tem ar. Mas quando existe uma lesão, é muito comum isso em facada no tórax, em bala na região do tórax. Quando a bala entra ou a faca entra muito profundamente, ela fura tão profundo que cria um buraco para a entrada de ar. Entendeu? Aí o ar entra. A gente chama isso de pneumotórax. Isso é uma urgência muito grande, muito comum de trauma de tórax, né? Esse paciente tem que ser rapidamente internado mesmo, tem que ser feita a drenagem para sair esse ar. Senão ele não consegue respirar, pode morrer. É bem grave. Gente, então, curativo compressivo é isso, é quando eu ocluo totalmente, quando eu fecho, que é o que a gente faz nas úlceras por pressão, né? Então, as úlceras, as feridas, as lesões, a gente vai fazer o quê? A gente vai, vejam a minha setinha aqui embaixo, passou. Aqui, a gente vai lavar a ferida, limpar, e aí a gente vai botar uma gaze úmida, depois gaze seca e fechar. É isso que se faz. E aí fecha com o micropore ou com o esparadrapo, que são recursos que a gente tem aí para ocluir, para fechar. O micropore ele é mais indicado porque ele é menos alergênico, né? O esparadrapo ele machuca mais a pele, então a gente indica mais usar o micropore, mas até ele pode causar alergia também. Como é, Josi? Principalmente quando o paciente tem a pele sensível. Né? Isso, exatamente. É melhor a gente usar esse mais fininho, que é o micropore, porque muitas vezes aquele esparadrapo ele prega tanto que quando a gente puxa para tirar, ele sai machucando. Até esse mesmo pode acontecer. A dica que eu dou é só tira o curativo para trocar quando umedecer isso aqui. Então, ou depois do banho, ou joga bastante soro, né? Joga um olhinho para ir largando da pele para não puxar de vez e não machucar. E por fim, os curativos compressivos, que aí, gente, é quando a gente faz uma força para fechar, né? Quando a gente enrola uma atadura ou quando a gente faz uma força puxando uma ponta do esparadrapo para a outra. Isso é muito comum em sangramentos. Quando a gente está com um sangramento muito intenso, um ferimento que está acontecendo ali na hora, a gente vai ter que estancar aquele sangue. Como é que eu estanco? Comprimindo. E aí eu posso fazer um curativo bem apertado, envolvendo alguma coisa que eu tenho, um pedaço de pano, uma atadura, né? Para comprimir ali e impedir essa saída em excesso desse sangue, né? Reduzir esse fluxo sanguíneo que está sendo mandado para fora do corpo e impedir que o paciente ele tenha aí uma perda volêmica muito grande, uma perda de líquido muito grande. Então, esses são os 3 tipos de curativo nessa classificação. A outra classificação, que é a que está aí no livro de vocês na página 34, né? Que eu não trouxe ela aqui em slide, mas ela é bem simples, é só contar o tamanho. Isso aqui eu nem vou cobrar contar o tamanho, tá? Porque contar o tamanho, não existe... vamos dizer assim, aplicabilidade nenhuma para o conhecimento do cuidador, saber que o curativo pequeno vai até 16 centímetros, o grande vai até 80, enfim, certo? Então, a aplicabilidade para vocês é conhecer isso aí. Quando fazer um aberto, quando fazer um compressivo, quando fazer um oclusivo. Esses aí é quanto a questão de material. É só ter a lógica. Se é uma ferida grande, você vai fazer um curativo grande. Se é uma ferida pequena, vai ser um curativo pequeno. E por aí vai, certo? Então, essa classificação quanto a tamanho não é importante. É só para vocês entenderem que quanto maior, maior vai ser o curativo. Então, novamente, retomando. Curativo aberto, ferida cirúrgica, úlceras de 1º grau, queimaduras de 1º grau e até mesmo de 2º, se não tiver rompido ainda a pele. Lembrar que lava o local, seca e fica observando. Não precisa ocluir. Ferida cirúrgica, depois de 24 horas a gente faz esse procedimento. Curativo oclusivo, né? A maioria das feridas a gente vai fazer oclusão, vai fechar todinha a ferida, né? Então, úlcera por pressão, pé diabético, qualquer ferimento mais extenso e profundo tem que ocluir assim, dessa maneira.
E o compressivo é para quando a gente tem sangramento, a gente quer estancar, reduzir o fluxo. Ficou claro isso, gente? Beleza. E aí, eu vou só pular esses tipos de cobertura, vou falar já deles, mas vou falar antes desses materiais que a gente vai utilizar, certo? Então, os materiais que a gente utiliza, gente. Então, a gente vai preparar todo o material. Então, gaze e soro não pode faltar. Você pode não ter nenhum tipo de cobertura desse aí de cima especial. Você pode ter só gaze e soro. Isso já vai ajudar, já vai potencializar uma cicatrização. Então, só trocar com gaze e soro, gente, já é efetivo, tá? É importante que vocês saibam disso, porque às vezes o paciente não tem mesmo esses materiais aí, essa pomada, ou não foi indicada nenhuma medicação, e aí você não vai inventar de botar sem saber. Que os médicos passam, né? Algum medicamento, alguma pomada, né? Tem algum tipo de curativo de feira que alguns médicos passam? Algum tipo de medicamento para cá? Essa tabelinha que você tá vendo aí em cima na página 35, eu vou já falar dela, certo? Além desses, tem outros que eu trouxe também, a colagenase, a sulfadiazina, eu vou já mostrar, tá? Então, aí você prepara, gente, lava as mãos, obviamente, pega a luva, pega gaze, organiza o lixo, curativo, a troca de curativo vai gerar lixo, então já leva um saquinho plástico, já leva um local para descartar esse curativo que você vai tirar, sujo, né? E prepara toda essa região para ser o máximo estéril possível, para evitar, né, que ali toque objetos contaminados ou algo que possa contaminar aquelas gases que estão esterilizadas ali. E aí você vai lavar a ferida, você pode jogar bastante soro, pode jorrar soro mesmo, com a ajuda de uma seringa ou espremendo mesmo o soro em cima, é como se eu estivesse dando um banho na ferida. Joga o soro, molha bastante. Quando você tiver molhado bem direitinho aí você vai começar a fazer a limpeza, certo? Então, pega a gaze de maneira sem friccionar muito, sem botar muita força, porque você pode começar a causar uma nova lesão, tá? Então, a gente sempre limpa de maneira mais delicada possível, a não ser quando tenha um pus, né? Alguma secreção ali mais grossa, que às vezes a gente precisa fazer uma forcinha para retirar com mais precisão. Mas não é força, é delicadeza, é um trabalho manual delicado, porque o paciente está sentindo dói, então a gente não pode ir com tudo ali, querendo terminar logo ou limpar de qualquer jeito. Opa! E aí, quais são esses tipos de cobertura? São exatamente isso que vocês me perguntaram. Professora, que pomadas são essas? Que cremes, que óleos a gente pode utilizar? Certo? Então, a gente pode utilizar aí algumas coberturas que o nosso material ele traz de sugestão, tá? Nós temos o hidrocolóide, o alginato de cálcio, o hidrogel e o carvão ativado. Todos eles podem ser de indicação médica ou mesmo da enfermagem. E até mesmo a gente, como cuidador, também pode orientar a família a adquirir esses produtos, tá? Porque eles não têm base de antibiótico, eles podem ser comprados sem receita. E aí a gente vai observando. Se for uma ferida que tenha muita secreção, né? Que tenha uma secreção muito extensa, que já seja muito fétida, o hidrocolóide ele não é tão interessante. Então, você já vai olhar aí, professora, eu já estou vendo aqui que o alginato de cálcio é para uma ferida que tenha muito exudato, muita secreção. Ótimo, então a gente vai usar ele. Eu posso usar também até o carvão ativado, né? Então vejam lá aquela última, é também para quem tem uma ferida com muita secreção, com muito pus, né? E até mesmo para feridas que tem um cheiro muito forte. O carvão ativado ele é ótimo, porque ele neutraliza esses odores. Então eles impedem a proliferação de micro-organismos, neutralizando esses odores. Tem ação aí bactericida também, então ele é ótimo para isso. Não, professora, eu já estou com uma ferida que já está quase fechando, tem secreção, mas não é tanta, tá? Então eu queria algo só para manter ali aquele leite, para ajudar a gente a recuperar aquela ferida. Então o hidrocolóide ele vem aí muito bem indicado, né? Então você vai aplicar aí ele vai ajudar a drenar aquela secreção que tá, mas também vai manter a parte que já está sadia, que já está íntegra. Então, você vai vendo, gente, de acordo com o que a ferida lhe apresenta. De maneira geral, se a gente tem feridas muito secretivas, com muito exudato, com muita secreção, com mau cheiro, a gente precisa lembrar do carvão ativado, que é muito bom para isso, tá? O alginato de cálcio, que também é muito bom para isso. Feridas que estão de intermediárias para menos graves, o hidrocolóide resolve. E o hidrogel, a gente pode utilizar ele principalmente quando a gente tem aquele tecido negro, enegrecido, tem necrose.
aquela crosta necrosada, isso aí representa morte do tecido. E o hidrogel, ele ajuda a largar, ele faz um desbridamento. O que é desbridamento? Gente, a raspagem que eu disse para vocês inicialmente, que a gente faz lá com bisturi no centro cirúrgico, é um desbridamento. Só que ali é um desbridamento físico, que eu vou lá com um material, com um instrumento e vou raspar ali. Aqui é a substância que a gente vai utilizar, que vai ajudar a fazer esse desbridamento. Vai ajudar a ir largando aquela pele morta. Tanto o alginato quanto o hidrogel fazem esse desbridamento, certo? Então, são duas opções muito boas para quando a gente tem tecido necrosado, tecido preto, escuro. Mas lembrar que o alginato, além de servir para o necrosado, também serve para aqueles que drenam muita secreção, para aquelas feridas que têm muita secreção. Eu vou mandar essa tabelinha aí para vocês também, que é mais ou menos o que tem nessa, só que aqui nessa tem as figuras, aí fica mais fácil de vocês conseguirem ver, tá? E aí, ó, queria falar pra gente terminar a parte dessas soluções de outros medicamentos que a gente utiliza também, que não tem aí no livro, mas que vocês vão encontrar muito. O próprio soro fisiológico. O soro já é um tipo de tratamento, como eu disse. Então, só em limpar a ferida com soro, a gente já ajuda a formação de um tecido que a gente chama de granulação. Tecido de granulação nada mais é do que o tecido cicatricial, o tecido de cicatrização. Então, a gente já vai ter aí a potencialização da cicatrização só limpando com soro. Existe também o uso da sulfadiazina de prata, que é outra pomadinha que a gente também encontra com bastante frequência na utilização de feridas. Ela é muito utilizada em queimaduras, eu vou falar dela quando a gente tiver aula de queimaduras, porque ela ajuda muito na prevenção de infecções das queimaduras e também na regeneração da pele. Mas a gente pode também aplicar ela a feridas. Então, feridas infectadas, feridas que têm pus, estão drenando secreção, que estão mais fétidas, a sulfadiazina pode ajudar fazendo esse tratamento bactericida, tá? E a colagenase, professora. A colagenase também é outra muito boa pomada, que vocês também vão ver falar muito dela, às vezes até no posto de saúde a gente consegue que o paciente tenha acesso, o Ministério da Saúde às vezes libera, e aí o paciente consegue pegar lá no postinho para fazer os curativos. A colagenase, ela vai ser ótima aí para fazer o desbridamento químico. Então, mesma coisa que eu falei que o hidrogel e o alginato faz, ela também faz, ela ajuda a largar essas secreções que estão pregadas lá, né? O pus, aquela secreção mais amarelada, mais preta. Então, ela é muito boa para essas feridas que estão aí com esses tecidos aderidos, que a gente quer que ele largue e cicatrize. Então, ela é muito utilizada para isso. Então, aí são mais 3 indicações para vocês. Como eu vou mandar, vocês vão ficar com esse materialzinho aí para guardar debaixo do braço no dia que vocês precisarem. Certo, gente? Certo. Vamos agora para ostomias, tá? É coisa. Esses 2 capítulos são capítulos bastante densos. Eu até pensei em condensar essas aulas, mas aí como a gente vai ter os momentos em sala de aula, em breve, se Deus quiser, a gente vai retomar esses pontos. E aí a gente vai ter uma prática de curativos e a gente vai conseguir trabalhar melhor isso. Certo? Bora falar de ostomia pra gente terminar por hoje, tá? O que é uma ostomia, gente? Uma ostomia, né? Nada mais é, deixa eu voltar à definição aqui, do que uma abertura cirúrgica, uma comunicação de um órgão com o meio exterior do corpo. Então, eu vou fazer uma abertura, tá? Cirúrgica. O nome ostomia vem de origem grega, que significa boca. Então, é quando existe essa comunicação entre uma parte interna do meu corpo e uma parte externa. Nós vamos ter vários tipos de ostomia, né? E eu posso classificar elas quanto à função. Então, quanto à função, eu posso ter ostomias que vão ajudar aí na parte nutricional, a gente vai ver, que é a jejunostomia e a gastrostomia, que é para o paciente se alimentar, certo? Quanto à questão da liberação de secreção, né? Ou até mesmo da ajuda de troca gasosa de respiração, a gente tem a traqueostomia. E quanto à eliminação de fezes, nós temos a colostomia, tá? Então, essas são as classificações por função. Por permanência, ou seja, elas podem ser classificadas como para sempre, então o paciente nunca mais vai tirar, vai ficar permanente, definitiva, ou temporárias.
tá? Então, alguns pacientes vão precisar usar essas ostomias para o resto da vida, outros não, outros vão usar porque estão precisando ali naquele momento, depois retira. Eu vou comentar cada caso desse. E por órgão, então dependendo do órgão que ela vai estar. Então a colostomia é chamada de colostomia. Acompanha aí no livro 37, na página 37, lá em cima, por tipo de órgão. Colostomia é chamada de colostomia porque está no cólon, na porção do intestino chamada cólon. Por isso que é chamada de colostomia. Ileostomia, porque está na porção do intestino chamada de íleo, tá? Urostomia, que a gente não vai conhecer ela, porque ela é menos usada, mas é importante que vocês saibam que a gente pode encontrar, que é feita uro de urina lá na bexiga, diretamente na bexiga. E a cistostomia também, a urostomia é feita na uretra. E a cistostomia de cisto de bexiga, certo? Então, a gente vai ver de acordo com o órgão, tem um nomezinho específico. E ela pode acontecer por que causas? Então, aí a gente tem algumas causas, tá? Ela pode ocorrer porque o paciente teve algum traumatismo numa região específica e vai precisar fazer essa abertura para conseguir se alimentar ou para conseguir eliminar cocô, por exemplo. Ela pode acontecer porque o paciente tem um câncer. Teve um câncer lá no reto, lá na parte final do reto. Como é que ele vai defecar? Não vai conseguir, tem um tumor lá. Então, eu vou precisar abrir um orifício, uma colostomia, para ele conseguir eliminar fezes. Pode acontecer porque ele teve uma amputação, né, de uma região do corpo e aí vai precisar fazer essa abertura para eliminar ou fezes ou alguma substância. Então, o tipo de indicação, ele é enorme. Vai depender de cada situação. Vou falar de cada ostomia. No caso, para eliminar a urina é cistotomia e urostomia, nesse caso? Isso, exatamente. Urina, essas duas. Exatamente. Então, gente, quanto à questão de obstrução, de malformação, de câncer, tudo isso pode levar o paciente a precisar de uma ostomia. Mas vamos ver os tipos para vocês entenderem as indicações. Então, traqueostomia, gente, a traqueostomia, acho que vocês já viram, é muito comum em paciente grave, paciente de Covid, aí agora a gente tá vendo muito, né, que precisam chegar a ponto de fazer a traqueostomia. O que danada é isso, professora? É um orifício que a gente vai fazer na traqueia. A traqueia é por onde passa ar, né? Por onde a gente tem aí a passagem de ar. E aí, gente, quando o paciente ele faz uma traqueostomia, o ar agora não vai mais entrar pelo nariz ou pela boca. Ele vai entrar pela traqueia, pelo orifício que a gente vai fazer aí. Isso é muito indicado para pacientes que tenham aí dificuldade de respiração, estão entubados. Então, quando o paciente intuba um paciente se intuba pela boca. O tubo vai entrar pela boca para chegar até a traqueia. Mas ao longo do tempo, quando ele fica muito tempo entubado, a gente precisa fazer uma traqueostomia, porque, veja, o risco que se corre de infecção, quando a gente tem lá a boca do paciente aberta, numa UTI, num cenário de hospital, ele é muito grande. Então, para evitar que esse paciente fique com a via aérea toda aberta, fique lá totalmente com a boca aberta, a gente faz aí a traqueostomia. Então, a traqueostomia ela é muito indicada em situações que o paciente está com a ventilação mecânica, está entubado, mas faz muito tempo, já 15 dias, 10 dias, não reverteu o quadro, tem que fazer a traqueostomia para diminuir o risco de infecção. Outros casos também, por exemplo, o paciente sofreu um acidente de trânsito, teve um traumatismo na boca, quebrou todos os dentes, a maxila, a mandíbula. Isso vai impedir que o ar passe por essa região. Então, eu posso fazer até de urgência um procedimento para conseguir abrir outro local para o ar passar, para esse paciente respirar. Então, são casos em que a gente faz a traqueostomia. Foi entendido isso? Sim, mas sempre vai precisar de respiração mecânica, no caso, né? Ele vai respirar por um respirador mecânico. Sempre que fizer uma traqueostomia? Nesses casos graves, sim. Porém, existe outra situação em que o paciente pode ter uma situação em que ele vai viver traqueostomizado. Então, esses casos que eu estou falando inicialmente são casos em que o paciente está grave e que ele vai ficar com a traqueostomia, mas se reverter o quadro, ele retira a traqueostomia, fica só com a cicatriz, vida normal que segue, certo? Porém... Meu pai, ele tinha câncer
de garganta. Isso, Aí aí é o que eu vou precisou, falar sabe? agora. Exatamente. Porém, tem pacientes que vão precisar viver cronicamente para o resto da vida com a traqueostomia. São pacientes que desenvolvem câncer nessa região, que pode ser o câncer de garganta, o câncer de base de língua, ou até mesmo o câncer de faringe ou de laringe. São cânceres muito comuns em pacientes fumantes, que fumam, tá? Então, se esse paciente tiver esse tipo de câncer e para retirar o câncer, o tratamento for retirar essa parte, entendam que não vai mais existir um tubo de passagem para o ar, né? Se eu retiro aqui, o ar não vai mais conseguir entrar pela boca e pelo nariz. E aí o paciente vai viver para o resto da vida agora respirando por aqui, ó, pela traqueostomia. Vai estar entubado? Não, não está entubado não. Ele vive normalmente, tem paciente que é super independente, vai para a rua, vai para os campos e tem a traqueostomia. Nesses casos... Aí respira exclusivamente por essa abertura. Isso, nesse caso. Exatamente. Nesse caso... Até morrer ele passou com esse, ficou com esse negócio. A única coisa que acontece... Isso. Tem mais risco de pegar resfriado, infecção? Paciente traqueostomizado? Tem, né? Sim, tem mais risco, por isso que a gente precisa sempre fazer higienização, limpar, o paciente ter cuidado para não ficar muito aberto. Então, pode andar um pouquinho fechado, não pode ocluir tudo, né? Porque senão não faz a passagem de ar. Mas não se expor a locais com muita poeira, com muita sujidade. Pode andar com algum protetorzinho de crochê ou algo assim para impedir, né? Que tem aí ele muito... não falava, ele. Isso. Aí quando ele ia tentar falar alguma coisa, ele colocava o dedo assim. Não. Isso, exatamente. Porque quando a gente faz a introdução da cânula, a gente tem a compressão das cordas vocais. E às vezes o próprio câncer pode ser nas cordas vocais. E aí, para fazer aí o tratamento, tem que retirar. Então, o prejuízo que o paciente tem para viver traqueostomizado é o paciente que vai viver sem possibilidade de conseguir se comunicar bem. Então, é um paciente que a gente vai precisar estabelecer contato com ele de outras maneiras. Vai dar um sininho para ele chamar você, ou vai dar um caderno para ele escrever, ou até mesmo ele fala, mas a voz ela é muito baixa, não tem potência, ela sai rouca, ela sai sem som direito, e aí isso faz com que o paciente não consiga ter potência vocal para chamar ninguém ou fazer alguma chamada. Aí, quando bota o dedo e oclui, né, ele faz com que a passagem de ar ela seja por um canto menorzinho, aí a voz sai mais alta, aí dá para entender melhor, certo? Mas é muito difícil a comunicação mesmo, eles ficam com a voz parecida com o Pato Donald, rouca, né? Bem baixinha, então muitas vezes nem consegue se comunicar direito. Então vejam, eu tenho dois cenários. Eu posso ter o cenário do paciente que fez a traqueostomia porque tá grave, internou, vai entubar, né? E aí mas aí reverte, melhorou, voltou do coma, saiu do respirador, faz a cirurgia de reversão, pode ficar rouco um pouquinho, precisa fazer fisioterapia, mas não foi retirada nenhuma parte da traqueia dele, não foi retirada nenhuma parte dessa região da garganta. Diferente do paciente que teve o câncer, precisou retirar. E aí é para a vida toda, nunca mais ele vai deixar de usar. Estão entendendo? Aí esse paciente não precisa, no caso, estar aspirando, né? Como a senhorinha que eu cuidava, que ela usava aspirador mecânico. Aí o paciente, exatamente, aí o paciente, gente, que utiliza a traqueostomia continuamente, né? Esse que é para o resto da vida, muitas vezes ele não tem uma patologia grave por trás, já foi resolvido o câncer e ele não é muito secretivo, ele não solta muita secreção. Faz a limpeza por fora, superficial mesmo, né? Limpa com a gazezinha, faz a higienização, mas muitas vezes não vai precisar estar aspirando esse paciente, certo? Ok? Ok. Como é que eu faço para manejar então? Então eu vou sempre lembrar que esse paciente ele vai ter a higienização da boca, do nariz também. Então não é porque ele só troca respiração pela traqueostomia que eu vou focar na traqueostomia, não. Eu tenho que lembrar também de sempre observar os lábios, a boca, fazer a higienização dessa região, a escovação da boca, limpar a cavidade oral do mesmo jeito. Até porque se ele não for um paciente grave, se ele for um paciente que se alimente ainda pela boca, ele pode comer normalmente, tá? A não ser o entubado, que aí realmente não vai ter como se alimentar, vai estar se alimentando por sonda, alguma coisa assim. Mas esse paciente traqueostomizado aí, que vai para casa com a traqueostomia, que tá bem, ele pode se alimentar pela boca sim, certo?
Uma coisa não inviabiliza a outra. A parte onde a comida desce é diferente da parte de onde o ar passa. Então, não é porque tá aí furadinho pro ar passar que a comida vai descer por aí, não. A comida desce por outra região, por trás da traqueia, que é o esôfago. Então, não existe perigo. Ele não se alimentava, não. Eu sempre colocava... Porque se entalava, né? Com certeza se entalava, sentia dificuldade. Exatamente. Alguns pacientes, eles passava. sentem... Ele mesmo que colocava a comida na sonda, ele mesmo que botava. Isso. Ainda passou um ano. Depois faleceu. Alguns pacientes, eles têm essa dificuldade maior e têm a necessidade de passar a sonda. Mas nem todos, tá? Porque vejam a anatomia, ó. O que acontece? Se na hora da cirurgia tiver ter retirada o esôfago, parte do esôfago também, realmente esse paciente nunca mais vai se alimentar pela boca, nem vai respirar pelo nariz e boca. Mas se for retirada só essa parte da traqueia, né? O tumor, por exemplo, de laringe, ele atinge só a região da traqueia. Então, a gente retira só a traqueia. O esôfago vai estar mantido. Então, esse paciente consegue comer pela boca. Então, cada caso é um caso. Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre quando o paciente está traqueostomizado, ele vai precisar se alimentar por sonda. Ele pode, às vezes, se alimentar pela boca. Então, não se assustem, tá? E não existe perigo da comida descer e ir para cá, sair pela traqueostomia, não, certo? Ela vai descer pelo esôfago. Comida desce pelo esse canal de trás, pelo esôfago, e o ar é pelo da frente. Então, lembrar disso, escovação, estabelecer um método de comunicação com esse paciente para ele se comunicar, certo? E aí eu gosto da ideia da campainha, da ideia do caderninho para anotar, mas a campainha é bom porque às vezes o paciente está distante, não tem como gritar, ele vai tocar um sininho, alguma coisa e vai chamar você e você vai vir rapidamente. Mas sempre estabeleçam esse contato, certo? Ficou claro isso? Sim. Gente, aí seguinte, próxima, eu não vou terminar isso hoje, eu só dei uma introdução, porque traqueostomia, ostomias de maneira geral, é um assunto bem grande, certo? Que a gente vai precisar conversar mais, então a primeira hora da próxima aula vai ser só sobre isso também, tá? Que a gente vai conseguir se aprofundar mais. Então, hoje eu fico por aqui. A gente só introduziu, só vimos o que é uma traqueostomia, que é a primeira ostomia das outras que a gente vai conhecer. Então, a gente ainda vai ver as ostomias para alimentação, ainda vamos ver a ostomia para eliminação de fezes, tá? Hoje a gente focou apenas nessa e eu ainda vou mostrar a questão da limpeza da região, da aspiração. Então, ainda tem outras coisas para a gente discutir. Aí, no livro de vocês, eu queria que vocês já dessem uma lida em casa nas outras ostomias, já para ir se situando, mas o foco hoje foi da gente conhecer as feridas, os curativos e também trabalhar a introdução de ostomias, tá? Beleza? Beleza. Gostaram? Foi legal? Deu certo? Deu certo, sim. No início caiu, depois voltou normal. Pronto, gente. É como eu disse, próxima aula, possivelmente a gente possa estar já presencial, certo? Vamos esperar aí. Deus quiser. Vamos aguardar esse decreto, né? E que também os casos diminuam, que a gente consiga melhorar essa situação. Vou fazer a chamada aqui, tá? Adriana, tá aí ainda? Eu. Aqui. Certo. Ana Paula não entrou hoje, né? Andréia, tá aí? Estou aqui. Certo. Cândida também não entrou hoje. Cleisiane. Presente. Ok. Dayana não entrou. Eli Cláudia. Edna tá aí. Elisandra. Já pode sair, professora? Pode, professora. Pode. Evanúcia. Até sábado. Até sábado. Presente, Gildete, professora. Tá aí, Gildete? Vou sair. Tchau, professora. Tchau, meninas. Até a próxima aula, se Deus quiser. Josenilda. Tchau. Jane. Ok. Josmilza. Saiu agora, eu acho. Josineide Galdino. Presente. Josineide Galdino. Presente, professora. Ok. Lenilda. Ótimo final de semana. Para vocês também, gente. Tchau, tchau. Tchau. Maria das Vitórias. Brito.
Luciana Larissa. Presente, professora. Peraí que eu vou ver como é que eu saio aqui. Nilma. Aqui, professora, presente. Rosineide Simone. Presente. Alguém Tô eu não presente chamei? em mim. Em quem? É, Irana. Quem? Edna. Botei, mulher. Botei, porque na hora Muito você tá com o bem. microfone desligado. Era, que Show. eu tô cuidando aqui da minha paciente. Tá certo. Dê um beijinho Valeu. nela aí por mim. Tá bom. Tchau, meu povo. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, professora.